sabem disso. É uma satisfação, é um prazer, é um desfrute da parte do Espírito Santo estar em comunhão com esta igreja, especialmente para meditar no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, eu gostaria de abrir a Bíblia Sagrada, e se você a tem em mãos, por favor, abra na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Não é muito comum o que eu vou fazer agora, e eu acredito que para todo pregador também não é muito comum, mas eu gostaria de enfatizar uma expressão que aparece com frequência aqui na carta aos Efésios. Uma expressão, um termo. Então nós não iremos fazer a leitura de um texto bíblico, embora o texto bíblico seja o nosso objeto de análise e estudo. Mas eu quero me deter numa expressão. Obviamente que para nós lermos este termo ou esta expressão, nós iremos ler alguns versículos. Então, por favor, prestem atenção comigo no versículo de número 1, do capítulo 1, quando o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Veja aqui no versículo de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. No versículo de número 7, você tem uma variação dessa expressão, como por exemplo, nele temos a redenção. Nele, isto significa em Cristo. Você vai encontrar também no amado. Isto significa em Cristo. Na verdade, por 16 vezes, para ser mais preciso, exato, por 16 vezes, você vai encontrar na carta aos Efésios a expressão em Cristo. Mais uma vez vamos orar. Pai bendito e amado, nós estamos diante do texto sagrado e nós esperamos que o Teu Santo Espírito nos assista com poder e graça, a fim de que cada coração aqui seja afetado poderosamente pela mensagem do Evangelho. Isto é para a glória do Teu nome e para a alegria dos santos em Cristo Jesus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Não seria inapropriado, principalmente considerando o tema proposto ou a palavra-chave que tem norteado o nosso congresso, não seria inapropriado, por exemplo, nós abordarmos o que significa ser cristão. Não seria inapropriado também explorar as implicações do que significa ser cristão. Nós somos cristãos. Poderia muito bem falar hoje pela manhã sobre o que significa ser cristão. E quem sabe aprofundar um pouco mais o significado do ser cristão, trazendo suas implicações.
Não obstante, eu gostaria de deixar muito claro que a expressão em Cristo, ela é, teologicamente falando, mais substancial e espiritualmente mais didática para nós entendermos a nossa identidade, para nós entendermos melhor e compreendermos com mais clareza qual é a nossa identidade de fato. Não é errado, muito pelo contrário, é certo dizer que nós somos cristãos. Contudo, dizer que nós somos em Cristo, isto é mais profundo. No Novo Testamento, você vai encontrar a expressão em Cristo em todo o Novo Testamento e as suas variações, como por exemplo nele, no amado, como eu disse. E aqui vale salientar nos textos paulinos, nós iremos encontrar essa expressão 216 vezes. Percebe como isso ocupava a mente do apóstolo Paulo? O estar em Cristo. Percebe? Quando você analisa o Novo Testamento e percebe a predominância e a prevalência dessa expressão em Cristo, isso significa, no mínimo, que o em Cristo carrega profundo significado e profundas implicações acerca de quem nós somos. E quem nós somos? Ora, nós somos em Cristo. Qual é a nossa identidade? A nossa identidade é em Cristo. Como é que nós construímos a nossa identidade como cristãos? Em Cristo. Os desdobramentos da nossa espiritualidade cristã é em Cristo. O que nós praticamos como servos de Deus é em Cristo. O que nós fazemos com a nossa vida, com a nossa piedade, com a nossa espiritualidade, é em Cristo. O nosso cotidiano é em Cristo. Finalmente, o que nós somos é em Cristo. Portanto, eu gostaria de sublinhar esta verdade teológica central do Novo Testamento e especialmente aqui da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Nós somos em Cristo. Mas a pergunta que eu gostaria de levantar e arriscar respondê-la à luz do texto sagrado, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, e considerando todo o contexto bíblico, a pergunta é uma pergunta bem básica. O que nós somos em Cristo? E eu gostaria de ser honesto e falar para vocês que muito do que eu estou falando aqui agora e do que será dito tem como origem o que foi escrito aqui neste livro, que eu aproveito para indicar aos amados irmãos. O livro do Mark Driscoll. O título é uma pergunta muito interessante. Quem você pensa que é? E aí ele vai responder algumas perguntas no livro. Como, por exemplo, quem eu sou?
E aí ele vai elencar algumas respostas. Por exemplo, eu sou abençoado, eu sou reconciliado, eu sou adotado, eu sou amado. E ele vai versar teologicamente sobre essas questões teológicas na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Na verdade, este livro é um comentário teológico devocionalizado sobre a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Talvez você esteja pensando, mas pastor, então significa que a mensagem tem origem neste livro? Não, a mensagem tem origem na Bíblia, porque assim, esse livro ele está absolutamente ancorado nas Escrituras Sagradas. Então assim, é um livro teologicamente falando saudável, é um livro seguro, você pode ler sem preocupação, porque é um livro bíblico, haja vista que ele está fundamentado nas Escrituras Sagradas. Obviamente que eu não vou reproduzir tudo, pelo contrário, eu vou acrescentar algumas coisas, vou omitir algumas coisas que não cabem aqui agora para o momento. Mas eu gostaria de ser simples, prático e claro, se Deus permitir. O que nós somos em Cristo, em primeiro lugar? Em Cristo nós somos salvos. E aí você diz assim, eu já sei. Eu também já sei. Nós já sabemos. Mas nós continuamos nos deleitando nessas verdades que nós já sabemos. A propósito, você que conhece as Escrituras, você não se cansa de ler as Escrituras. O que você já sabe, o que você já conhece. Nós somos, em Cristo, salvos. E aí você vai encontrar, por exemplo, no capítulo de número 2, o verbo salvar sendo usado pelo apóstolo Paulo por 2 vezes. Você lê o capítulo de número 2, eu não quero ler o capítulo de número 2 inteiro. Às vezes eu me empolgo quando eu começo a ler esse texto, eu leio assim num fôlego só, porque esse texto foi muito marcante para a minha conversão. Na verdade, eu me converti através desse texto. Efésios capítulo de número 2. Eu não aceitava por hipótese alguma que eu não contribuísse com a minha salvação. Eu não aceitava isso. E de repente, ouvindo um pastor expondo Efésios capítulo 2, eu fui esmagado, humilhado, virei um maltrapilho espiritual. E a partir daquela experiência, a partir daquele contato com o texto sagrado, houve uma convulsão emocional, psíquica e espiritual, sobretudo, aqui dentro, de maneira tal que eu nunca mais fui o mesmo. E aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre a nossa salvação. Por exemplo, versículo de número 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Vocês são salvos. Como nota elucidativa, irmãos, é importante nós observarmos que o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Efésios com o propósito central, e isto a maioria dos estudiosos, a maioria concorde. Ele escreve tendo como propósito central a identidade dos irmãos que estavam aqui na cidade de Éfeso. Haja vista que gentios recém-convertidos e judeus recém-convertidos estavam tendo algumas dificuldades com a vida diária, com a prática cristã no dia a dia.
E o apóstolo Paulo vai lembrá-los ou relembrá-los quem eles são em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, portanto, vai falar da unidade com Cristo. Vocês estão em Cristo, e em Cristo vocês são salvos. Eu gosto muito do comentário que o A.W. Pink ele faz em cima desse texto. Quando ele analisa o verbo salvar, e ele diz que na mente do apóstolo Paulo, e isso vai ficar bastante claro no texto original, na mente do apóstolo Paulo, o verbo salvar carrega um escopo teológico triplo. A ideia de que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. E isto já é uma realidade. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos definitivamente salvos. Há uma segurança quanto a isso. É tanto que quando você medita sobre essa última instância da salvação, o apóstolo Paulo antecipa aqui no texto sagrado, no tempo e no espaço, dizendo que nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Versículo de número 6 do capítulo 2. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Segurança de salvação, convicção, eu sou salvo. Eu fui, estou sendo e serei. Eu estou seguro de quem eu sou. Eu sei quem eu era e o que eu sou hoje. Eu sou salvo em Cristo Jesus. E eu fui salvo por Cristo Jesus, por exemplo, do pecado. O apóstolo Paulo começa dizendo: vocês estavam mortos em suas transgressões, capítulo de número 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Lá na frente ele vai dizer: mas Deus vos deu vida. Nós fomos salvos do pecado. Nós fomos salvos também da nossa velha natureza adâmica que no passado conduzia a nossa vida. O apóstolo Paulo continua o texto dizendo assim: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Nós vivíamos de acordo com as nossas paixões, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos apetites e pensamentos. Fomos salvos de nós mesmos. Deus nos salvou de nós. Além disso, Deus nos salvou em Cristo Jesus do diabo, do ser maligno, que não tem piedade das suas vítimas. Nós estávamos no reino das trevas, mas pela graça de Deus fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz. Estávamos perdidos, mas fomos achados por Deus em Cristo Jesus, somos salvos. Essa mensagem deve, no mínimo, alegrar a nossa alma. Esse tipo de mensagem, essa informação, é mais do que uma mera informação. É uma comunicação evangélica que mexe com o nosso interior, que mexe com a nossa alma,
de tal maneira que é natural dizer glória a Deus por isso. Aleluia! Louvado seja e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque nele eu fui salvo. Eu fui salvo do pecado, eu fui salvo da morte, eu fui salvo do diabo, eu fui salvo das minhas próprias paixões. E acima de tudo, eu fui salvo de Deus. Deus me salvou de Deus. Olha o que o texto diz. Capítulo 2. Versículo de número 3. A última parte do versículo. Como os outros, éramos, por natureza, filhos da ira. Da ira de quem? Da ira de Deus. Deus nos salvou dele mesmo. Irmãos, essa mensagem é fantástica. Eu acho muito interessante quando Jó, e provavelmente o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito. O livro mais antigo da Bíblia provavelmente é o livro de Jó. E esse homem tão antigo, ele vislumbra isso. Quando ele está na sua grande crise, seu sofrimento, ele diz assim: eu peço que Deus seja o meu advogado contra Deus. Percebe, irmãos, a harmonia das Escrituras? O livro mais antigo, você tem prelúdios de uma revelação fantástica que será explicitada pelo apóstolo Paulo aqui. E em outros textos. Eu peço para que Deus resolva o meu problema com Deus. Nós estávamos debaixo da ira de Deus e Deus nos salvou da sua própria ira. O seu problema é comigo, diz Deus, mas eu vou resolver o seu problema. Eu vou resolver o seu problema comigo. Você não pode resolver o seu problema comigo, mas eu vou resolver o seu problema comigo. E eu acho muito interessante a articulação teológica de Anselmo da Cantuária. Quando ele, em sua tese, o Deus homem, e a necessidade de Deus ter se tornado homem, Anselmo diz o seguinte: o homem devia a Deus, mas o homem não podia pagar a Deus, e não pode. Só Deus podia pagar a Deus, mas Deus não devia a Deus. Deus, portanto, em sua sabedoria, sabendo que era o homem quem devia a Deus, mas que só Deus podia pagar a Deus, o que é que ele havia planejado antes da fundação do mundo? A encarnação. Nós temos em Cristo Jesus o Deus homem. E aí Deus, em forma humana, paga a Deus como homem o que o homem devia a Deus. Mas como só Deus poderia pagar a Deus, em Cristo Jesus, Deus está pagando como o homem, está pagando como Deus. O homem é o devedor
E Deus em Cristo Jesus paga como homem. Mas só quem pode pagar a Deus é Deus. E Cristo Jesus é Deus, pagando assim a Deus. De modo que está resolvido o nosso problema. Quem morre na cruz do Calvário é o Deus homem. Ele está pagando como homem e como Deus. E por isso eu sou salvo. E estarei salvo para todo sempre. E aí alguém pode perguntar assim, como é que o nosso substituto passa algumas horas na cruz, nos dando assim a possibilidade de passar toda a eternidade na glória? Essa pergunta tem uma lógica, porque Cristo é o nosso sacrifício substitutivo. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Mas para muitos a lógica é a seguinte: se ele vai pagar por nós, ele deve pagar por toda a eternidade. Nós não iremos ganhar toda a eternidade? Como é que ele passa algumas horas e nós ganhamos a eternidade? A essa questão, o Dr. R.C. Sproul oferece uma resposta interessante, no mínimo. Ele diz assim: quem estava pagando na cruz era o homem, Jesus. Mas lembrem-se que também era Deus. Sendo Deus, o sacrifício era eterno. Os efeitos desse sacrifício, portanto, é para toda a eternidade. Quem estava pagando era o Deus homem. Não era um homem apenas, era o Deus homem. O sacrifício, portanto, era de natureza eterna. Os seus efeitos são eternos. Cristo nos salvou, amados. Em Cristo nós somos salvos. 2 garotos estavam brincando numa barragem. Em cima de uma barragem que segurava algumas águas e impedia que as águas de alguma maneira avançassem. Eram 2 irmãos. De repente, uma fatalidade. Aquela barragem, ela desmoronou. Houve uma infiltração. A barragem foi rompida, as águas entraram e aquela barragem se transformou numa areia movediça. Imediatamente, alguém sabendo disso, chamou o resgate. Os 2 garotos estavam em apuros. Quando a equipe de resgate chegou, sabendo que eram 2, a equipe só encontrou um. Com a areia aqui, perto do joelho, em pé, parado. Aí um dos resgatadores perguntou o seguinte: cadê o seu outro irmão? O menino parado, imóvel, com medo, disse assim: eu estou sobre os ombros dele. O irmão mais velho salvou a vida do mais novo. Jesus é o nosso irmão mais velho. E ele afundou na lama do pecado, nos colocou sobre os seus ombros para nos salvar. Estamos aqui limpinhos nesta manhã de domingo, porque Cristo morreu por nós, pecadores, e nos salvou da lama do pecado. Você é salvo. Você é salvo, Cristo Jesus. Você é salva. Você é salvo, irmão. Você é salvo. Você foi salvo, está sendo salvo e será salvo para todo sempre. Nada pode atrapalhar esse processo. Esta é a sua identidade. Em Cristo você é salvo.
Mas não apenas isso. O que nós somos em Cristo? Em segundo lugar, em Cristo, nós somos perdoados. Obviamente, amados, que isso é derivado da própria salvação. Ou se você preferir o contrário, fomos salvos porque fomos perdoados. Mas as coisas estão ligadas, estão entrelaçadas. São assuntos intrínsecos. Todavia, é importante nós analisarmos isso à parte. Em Cristo Jesus somos perdoados. E da mesma forma que fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, nós fomos perdoados, estamos sendo perdoados e seremos definitivamente perdoados. Eu gostaria de ler aqui o texto. Efésios capítulo de número 4, o último versículo. Quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Perceba mais uma vez a expressão, em Cristo. Deus vos perdoou em Cristo. Em Cristo. Tem gente que acredita que é obrigação de Deus perdoar. O dever de Deus é perdoar. Deus é aquele que perdoa. Sim, Deus é aquele que perdoa, mas Ele só perdoa em Cristo. Fora de Cristo, Deus não perdoa. Sabe por que Deus não perdoa fora de Cristo? Porque Deus é justo. E para ser justo, todo pecado tem que ser punido. Concorda? Para ser justo, Ele é o justo juiz e todo pecado deve ser punido. Nenhum pecado passará impune. Nenhum pecado. Todo pecado será punido. E aí alguém pode se assustar dizendo, e agora? Nós estamos em Cristo. Os nossos pecados foram punidos em Cristo Jesus. Deus não passou a mão sobre a minha cabeça e disse assim, meu filho, você está perdoado. Deus não passou a mão sobre a sua cabeça. Disse, meu filho, eu lhe amo tanto, eu estou lhe perdoando. Não. Deus derramou do seu juízo sobre a cabeça do seu filho, para que hoje você pudesse escutar a seguinte canção, filho, os teus pecados estão perdoados. Em Cristo. Meus irmãos, como é maravilhoso saber que nós estamos perdoados. Ao mesmo tempo que é maravilhoso, é muito constrangedor. Pense como é constrangedor você pecar sabendo que já está perdoado. Porque estamos perdoados. Fomos perdoados, estamos sendo perdoados e seremos perdoados em Cristo. Há uma segurança. Não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há uma segurança para nós. Isto significa que nós iremos viver de maneira libertina, sem cabresto, sem freio, de maneira desenfreada, de maneira tresloucada. É pela graça de Deus. Eu sou salvo já, foi pelo sacrifício de Jesus, então eu posso, não é por mérito meu, é por mérito de Cristo, então pronto, eu faço o que eu quiser, porque Cristo já fez por mim. Não!
constrangedor. É constrangedor pecar sabendo que já está perdoado. Eu acho muito interessante quando o Timothy Keller, só para a gente entender essa questão do constrangimento, quando o Tim Keller falando sobre o significado do temor a Deus, em seu livro Oração, ele explica o que é temor, e ele diz assim, que o temor não é medo de Deus, não é aquele medo de um Deus vingativo, não é isso. Não é o medo de você sofrer alguma ação da parte de Deus, mas o temor ele usa a seguinte ilustração, imagine um objeto muito caro, muito precioso. Quando você pega nesse objeto muito caro e precioso, e que vale muito, você pega assim com um certo cuidado. Não porque esse objeto pode lhe fazer mal, mas porque você pode quebrar esse objeto. Quando você se aproxima de alguém muito importante, você se aproxima com um certo temor, com uma reverência. Por quê? Porque você tem medo. Você tem medo dessa pessoa fazer algum mal contra você? Não, não é isso. É porque você tem medo de chegar de maneira inadequada. A pessoa é tão especial que você fica com temor. Nós estamos falando do sumo bem. Nós estamos falando da pérola de grande valor. Nós estamos falando do ser mais precioso do universo. Nós estamos falando de Deus. E esse temor é um temor constrangedor. Quando eu peco contra Deus, já sabendo que eu estou perdoado, eu digo, Senhor, me perdoa mais uma vez, porque eu entristeci o teu Santo Espírito. Porque eu já estou perdoado. Eu sou esse ser, portanto, que vive uma ambiguidade existencial. Que ambiguidade existencial é essa? É a do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer, este eu não faço, já o mal que eu não quero, este eu faço. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte, mas graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gosto muito de uma história, é uma história. Serve muito como ilustração aqui. Eu não sei quantos aqui leram o livro do Brennan Manning, O Evangelho Maltrapilho. Acho que algumas pessoas aqui devem ter lido. E o Brennan Manning, ele conta uma história muito curiosa. Ele fala que numa cidade do interior, muito pacata, uma senhora simples e humilde dizia que estava recebendo Jesus em sua casa. E ela conversava com Jesus. Essa história vazou, cidade pequena, chegou até os ouvidos do padre local, sacerdote daquela comunidade. O sacerdote então ficou muito preocupado. Que história é essa? A irmãzinha está tendo encontros com Jesus? E aí ele foi averiguar. Ele foi até a casa da irmã, frequentava a paróquia local, e curiosamente, depois de bater na porta da sua casa, depois da irmã tê-lo recebido, o padre perguntou, irmã, tudo bem com a senhora? Tudo bem, padre. Que deseja? Disse, irmão, é o seguinte, eu ouvi algumas conversas, alguns boatos, de que a irmã está recebendo Jesus aqui dentro da sua residência.
está conversando com ele, ele aparece para a senhora, isso procede? Aí ela disse, padre, sim, com frequência. Aí o padre, muito esperto, disse assim à irmã, pois faça o seguinte, quando ele aparecer de novo, pergunte para ele quais foram os pecados que eu cometi a semana passada, os pecados do meu coração. Ou seja, só ele sabe. Aí a irmã disse assim, padre, o senhor quer que eu entre nessa intimidade? É algo tão particular. Não vou perguntar isso a ele, não. Fique em paz. Padre, não, pergunte, por favor, pergunte a ele. Eu quero saber os pecados que eu cometi semana passada aqui dentro. Está aqui o número do meu telefone. Ligue para mim. Aí a irmã disse, tá bom, se o senhor insiste. Uma semana depois o telefone toca. O padre olhou a irmã. A irmã disse, padre, pode vir se quiser. Conversei com Jesus. E ele me falou. O padre desligou imediatamente, ficou muito assustado e correu para a casa dessa irmã. Disse, não pode ser. Chegou lá, bateu a sua porta, abriu, ele muito ansioso para escutar alguma coisa. A senhora disse, sente, padre, vou fazer um chazinho para a gente conversar. O padre sentou, enquanto tomava um chá, o padre disse assim, irmã, por favor, eu quero saber, Jesus veio aqui mesmo na sua casa? Você veio, padre? Conversei com ele. A senhora fez a pergunta? Ela disse, fiz. O padre disse, e o que foi que ele disse? Aí o Brennan Manning conta que a senhora se levanta da cadeira e se aproxima. Diz, padre, ele me disse que não se lembra mais. Ele não se lembra mais, padre, dos seus pecados. Seus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. Filha, os teus pecados estão perdoados. Obviamente, irmãos, que lançar os pecados no mar do esquecimento, não se lembrar mais, é só uma linguagem figurada para dizer que Jesus não leva mais em consideração, porque ele lembra, sim, dos nossos pecados e ele sabe de todos eles. Mas a ideia aqui é que nós fomos perdoados em Cristo Jesus. Não seremos mais punidos pelos nossos pecados, porque Cristo Jesus recebeu a justa retribuição do juiz justo de toda a terra. A ira que seria derramada contra nós e sobre nós foi derramada sobre o Cordeiro Pascal, e nele nós estamos salvos e perdoados. Somos em Cristo salvos, perdoados, mas por fim, somos também em Cristo santificados. Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus.
você vai perceber que o apóstolo Paulo se dirige às igrejas e aos irmãos como santos. Aqui não é tão assim surpreendente para nós, até pelo conteúdo da carta, porque diferente da primeira carta aos Coríntios e Gálatas, onde você tem problemas internos e problemas sérios, problemas inclusive de imoralidade, essa carta ela não tem como objetivo corrigir alguns problemas internos. Não. Apenas, volto a dizer, o apóstolo Paulo objetiva, com a sua carta, lembrar os irmãos sobre a identidade deles em Cristo, sobre quem eles são em Cristo e quais são os benefícios da comunhão com Cristo. Mas, primeira carta aos Coríntios, você vê uma igreja não apenas dividida, mas uma igreja imoral. E o apóstolo Paulo vai se referir a essa igreja como sendo uma igreja de Deus, uma igreja santa. Ele se refere e se dirige aos santos. Aqui ele faz o mesmo. Aos santos e fiéis. Mas qual é o segredo, gente? Em Cristo Jesus. A versão católica para ser santo, para chegar lá, quando eu falo da versão católica, eu falo do catolicismo romano. É algo bem sinistro, para você chegar a esse status de santo, de santidade. Um padre chamado James Smith, ele resume em 10 passos o processo da canonização para você ser um santo da Igreja Católica. Neste livro aqui, nós temos o resumo do padre, quando ele diz o seguinte, são 10 passos. Primeiro, você deve ser católico. O segundo passo é, você que é católico precisa morrer. Morrer mesmo, você morre. Depois que você morre, surge uma devoção local sobre a sua lembrança. Você foi um católico, e por católico entenda alguém praticante, que morreu e que ficou na lembrança das pessoas. Aquilo era uma católica de verdade, ou um católico de verdade. Em seguida, a sua vida é investigada. Depois disso, o bispo local remete seu caso ao Vaticano. Em sequência, você que morreu intercede por um milagre. E aí alguém diz assim, eu fiz uma oração a fulano de tal e aconteceu um milagre. Depois de ter acontecido esse suposto milagre, o Vaticano investiga a cura miraculosa. Ou ao milagre, seja ele qual for. Depois o Vaticano declara bendito. Em penúltimo lugar, tem que haver um outro milagre para endossar o primeiro. Porque não pode ser um caso isolado. Tem que ter um outro milagre para corroborar realmente a sua situação como um santo que intercede. E por último, você é um santo. Percebe o processo? Essa é a versão católica. Agora, qual é a versão paulina? Em Cristo. Paulo, o que é que eu preciso fazer? Está em Cristo. Como assim, Paulo? É ter fé
em Cristo e se arrepender dos pecados, você está neles, é santo. Só isso, Paulo? Não, não é só isso, é porque ele fez tudo por você. Inclusive, ele lhe santificou. Para o católico, o ser santo, ou o processo de santificação, é a subida de muitos degraus. Para um cristão, o ser santo é se colocar de joelhos numa escada rolante. Você não precisa caminhar. É a escada rolante da graça. E ela vai lhe levando. E você, com fé e arrependimento, vai dizendo assim: Senhor, muito obrigado, porque pela tua graça e misericórdia a santidade me alcançou. Você está em Cristo. Você foi salvo. Você foi perdoado. Você foi santificado. E se você realmente carrega essa identidade, a sua maneira de proceder, por exemplo, ela deve ser bastante reveladora, clara. Porque a carta aos Efésios, ela é composta por doutrina e prática. Os 3 primeiros capítulos, capítulo 1, 2 e 3, até a primeira metade do capítulo 3, você tem doutrina. É uma abordagem doutrinal do apóstolo Paulo. Já a segunda metade são questões práticas. O que significa estar em Cristo, como proceder, como viver. E aqui, por exemplo, voltando para o capítulo número 4, eu já estou concluindo. No último versículo, quando ele fala do perdão em Cristo Jesus, antes disso ele diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quando eu falo de comportamento, e aí isso me reporta à primeira mensagem sobre integridade. Eu não estou falando sobre o religioso que foi treinado para ser alguém ético. Não. Eu estou falando de um ser espiritual que está em Cristo, que foi salvo pela graça somente, que foi perdoado, que foi santificado e por causa disso, como consequência disso, ele é bondoso e compassivo para com o outro. Porque Deus agiu assim com ele. Então ele não tem como agir de outra maneira. Não tem aquele irmão que olha para o outro em pecado, ou se você preferir, que cometeu pecado. Estou tendo esse cuidado porque tem gente que diz assim, que está em Cristo, não está em pecado, comete pecado. Então tem essa diferença. Aquele irmão que cometeu pecado e olha assim, e tem um olhar de absoluto juízo e julgamento. E não um olhar compassivo e misericordioso e bondoso. Um dos homens mais santos da América foi Jonathan Edwards, considerado um dos homens mais santos da América. E em seu diário, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: todas as vezes que eu vejo uma pessoa em pecado,
eu olho para dentro de mim e vejo como eu sou pecador. Ele olhava para o outro com misericórdia e olhava para si mesmo com misericórdia também. E ele não ficava ocupado com o outro, mas preocupado consigo mesmo. Porque ele sabia que tinha tendências pecaminosas e até mesmo piores. E essa leitura que ele fazia sobre o outro e releitura que ele fazia sobre si mesmo o levava a ser bondoso e compassivo. Você tem misericórdia do outro? Será que eu tenho misericórdia do outro? Deus teve misericórdia de você. Seja bondoso comigo. Eu estou entrando em férias. E a igreja só caminha assim. Porque você vai errar comigo alguma hora. Você vai errar comigo. Isso é inevitável. Eu errei contra Deus, eu pequei, eu errei o alvo, eu pequei contra o Senhor, mas Ele foi misericordioso comigo. Você vai errar comigo, eu preciso ser misericordioso com você, porque Deus foi misericordioso comigo e com você. E quando eu errar com você, você vai ter que ser misericordioso, você precisa ser misericordioso comigo. E assim a gente vai andando, e assim a gente vai caminhando, revelando a nossa verdadeira identidade. Os imperativos que nós temos na segunda parte da carta aos Efésios são oriundos dos indicativos. Ou seja, o que fazemos é por causa de quem nós somos. Nós fazemos o que somos. Não somos o que fazemos. Os imperativos, você encontra imperativos. Vocês devem viver assim. Vocês devem fazer isso. Vocês não podem andar assim. Vocês devem se comportar como filhos da luz. São imperativos. Façam isso. Agora, todos esses imperativos são oriundos dos indicativos. Ou seja, por causa de quem vocês são, vocês se comportam assim. E aqui eu queria concluir com uma ilustração de Charles Spurgeon. Muito interessante, quando ele fala sobre a porca e a gata. Ele diz assim, olha, a porca e a gata são dois seres humaninhos diferentes. Naturezas diferentes. A porca, por exemplo, gosta de se chafurdar na lama. Ali é o habitat natural da porca. Já a gata, ela gosta, à maneira dela, lógico, ela gosta de ficar limpinha. Já viu a gata tomando banho? Ela gosta de tomar banho, né? Ela passa assim a patinha na língua. Bem interessante isso. E começa diferente. Ali. E você está lá com a gatinha no braço. Toda perfumada por ela mesma. Mas a natureza da gata não permite que ela fique na lama. Se você, diz Charles Spurgeon, se você pega a porca, tira ela da lama e dá um banho nela, você vai perder seu tempo. Porque ela vai voltar para a lama. E aí Charles Spurgeon diz assim, só tem uma maneira de fazer com que a porca seja como a gata. Qual é a maneira? Transformando a porca em gata.
só tem uma maneira de fazer com que a porca seja como a gata, transformando a porca em gata. E Deus tem esse poder de transformar pecador em santo. Lembre-se de quem você era e o que você é hoje em Cristo Jesus. Outrora você andava segundo o curso deste mundo, a potestade que agora opera nos filhos da desobediência, operava sobre a sua vida, controlava a minha vida. Nós andávamos sem governo, mas hoje nós andamos sob a graça de Deus, pensamos com categorias eternas, pensamos sobre as coisas do alto, o nosso coração se inclina para cultuar a Deus. Antes nós estávamos inclinados para o pecado, agora, embora pecando ainda, não gostamos disso, gostamos do Deus Santo, adoramos o Deus Santo, queremos viver uma vida santa. Como explicar essa mudança? Deus nos transformou em Cristo. Como Marco Teles disse ontem, citando o apóstolo Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Mas para encerrar mesmo, mais uma vez citando o Brennan Manning, eu não posso deixar passar isso. Tem um outro livro dele chamado O Anseio Furioso de Deus. E na abertura do livro, aqui eu vou encerrar mesmo. Se alguém quiser ir para ali, tocar alguma coisa, vou encerrar mesmo. Ele diz assim, ele começa assim, preste atenção nisso. Meu nome é Brennan. Se você não conhece a história de Brennan Manning, compre o livro Deus Ama Você do Jeito que Você É. Tem alguns probleminhas teológicos no livro, mas leia a história dele. É importante. O Brennan Manning começa a história assim. Primeira página, ele diz assim, meu nome é Brennan, sou alcoólatra. Meu nome é Brennan. Fui católico. Deixei de ser católico. Voltei a ser católico. Essa é parte da minha história. Meu nome é Brennan. Fui casado. Sou divorciado. Não sou mais casado. Essa é apenas parte da minha história. Meu nome é Brennan. E aí ele sai, irmãos, dizendo o que ele era, o que ele foi, o que ele deixou de ser. Pense numa vida maltrapilha. E aí ele vai contando momentos da sua vida, resumindo. Meu nome é Brennan, fiz isso, deixei de fazer, voltei a fazer. Isso é parte da minha história. Aí no final, a última linha, ele diz o seguinte, meu nome é Brennan. Sou um pecador salvo pela graça. E essa é toda a história. Meu nome é Brennan. Sou um pecador salvo pela graça. E essa não é apenas toda a história, é a verdadeira história. Sabe qual é a sua história? Você é um pecador salvo pela graça de Deus. Santificado, porque foi predestinado para as boas obras. Foi predestinado, pastor. Presbiteriano também. Profecia aqui, podem? A igreja bem sortida de dons espirituais. Brincadeiras à parte, irmãos.
Vamos orar ao Senhor e agradecer por essa nossa identidade em Cristo, pelo que nós somos em Cristo Jesus. Salvos, perdoados, santificados.